Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade à disciplina de bovinocultura e corte de leite. Hoje eu vou estar falando especificamente na parte de bovinocultura de leite. Nós vamos falar um pouco da parte de produção e depois eu vou mostrar os principais aspectos, o que a gente pode fazer para trabalhar nas fazendas na parte de reprodução. Então, quando a gente fala em sistemas de produção, nós temos que entender que essas fazendas que produzem, né, que tem um gado de corte, normalmente nós vamos ter três tipos de fazenda, tá? Então nós temos as fazendas que são especializadas em cria. O que essas fazendas fazem? Basicamente você tem as matrizes, você produz os bezerros e esses bezerros são vendidos, tá? Normalmente a desmama é por volta ali de 6, 7, 8 meses, né? Na média 7 meses. E desmamou o animal, esses animais são vendidos para outras fazendas, tá? Quem são essas outras fazendas? São fazendas que se especializaram na parte de recria. Então, essa fazenda ela compra o bezerro dessa fazenda que produziu o bezerro e ele vai recriar esse bezerro. Aí esse processo de recria pode durar aí 1 ano, pode durar 2 anos, né? Vai depender do sistema nutricional, da parte genética, vai depender da questão da alimentação desses animais, do manejo, né? E essas fazendas de recria, quando mais ou menos, né, por volta de 13 arrobas, 12, 13, 14 arrobas, né? Então eles vão pegar o bezerro na cria, ele vai sair mais ou menos aí por volta de 5, 6 a 7 arrobas, vai para essa fazenda de recria, essa fazenda de recria pega ele, leva mais ou menos até umas 12, 13, 14 arrobas, né? Vai depender da condição geral da fazenda, da parte genética, nutricional que a gente vai ver. Depois, essas fazendas, elas vendem esses animais para fazendas que são especializadas em terminação. Então, essa terminação ela pode correr a pasto, né? Ou ela pode correr no sistema de confinamento que nós vamos falar. Então eu vou falar um pouco sobre os aspectos, né, das fazendas de cria, das fazendas de recria, das fazendas de terminação. É lógico que nós vamos ter fazendas também que são que a gente chama de ciclo completo. O que é ciclo completo? Ela faz a cria, a recria e faz a terminação. Nós vamos ter fazendas que faz cria e faz recria, aí depois vende para terminação. Nós vamos ter fazendas que só tem recria, depois vende para outras fazendas que tem tanto a recria como a terminação, tá? Então, os sistemas de produção são esses, aí vai depender da região, do objetivo do produtor, do perfil também, né? Aí nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então, numa fazenda de cria, né, como eu já mencionei, basicamente você tem os animais, você tem as fêmeas, né, na propriedade, são as matrizes, e elas entram em processo reprodutivo com o objetivo de produzir esse bezerro aqui. Um bezerro ou uma bezerra, né, e normalmente ele é vendido aí mais ou menos em torno de 7 meses. Então, nessas fazendas de cria, nós vamos ter aqui, como eu mencionei aqui, a produção de bezerro. Nós vamos ter essa fase produtiva das vacas, né? Então, essas vacas aqui elas estão em lactação. Então, essa vaca ela vai produzir mais ou menos, né, durante 7 meses, vai produzir leite para esse bezerro daqui. Então, se a gente pegar o período total, né, do nascimento dele até esse animal ser vendido, mais ou menos aí 210 dias, que são em torno de uns 7 meses que eu comentei. As fazendas de recria, como eu já comentei, né? Então elas compram esses bezerros. Então elas vão pegar o período improdutivo, né, de machos e fêmeas. Eles não estão no período de reprodução. Os animais são jovens ainda, né? Então eles vão ter na faixa aí de 7 meses a 1 ano e meio. Então nessa fase aí eles estão no período que a gente chama de improdutivo, porque não estão no período de reprodução, tá? Então nós vamos ter a fase de crescimento, né, que é o desenvolvimento desses animais. Então eles vão pegar da fase de desmama, da desmama, né, da cria, até a cria ou então terminação. Em alguns sistemas, principalmente no sistema americano e algumas fazendas no Brasil adotam, é quando você desmama o bezerro e ele vai direto para o confinamento, tá? É pouco utilizado, mas tem algumas fazendas que fazem isso também. Então você não vai ter muita fase essa fase da recria, né? O sistema americano tem muito isso, que desmama um animal e aí ele vai direto para o confinamento. O nosso aqui não. A grande maioria você tem cria, recria e a engorda, que é a engorda ou terminação, né?
E aí, no caso, quando a gente fala em recria de fêmeas, o objetivo da recria de fêmeas, basicamente, é você acasalar ela e depois ela vai virar, vai parir e vai virar uma matriz, né? Entrar em processo reprodutivo. E aí, com qual é a idade que essa bezerra, né, que foi desmamada aqui, por exemplo, com 160, 180 quilos com 7 meses, qual vai ser a idade dela que ela vai ter o primeiro acasalamento? Então, ela vai ficar prenha com quantos meses? Essa resposta ela depende basicamente da questão genética e da questão nutricional, que aí vai envolver o ganho de peso médio diário. Por exemplo, se essa bezerra, ao longo do período de recria dela, se ela tiver um ganho de peso baixo, que é na média aqui, ó, 150 gramas por dia, ela vai ter seu primeiro acasalamento somente com 3 anos. Se a gente conseguir aumentar esse ganho de peso para mais ou menos 250 gramas, a gente consegue reduzir essa primeira idade de acasalamento para 2 anos. E se a gente conseguir colocar um ganho de peso maior, isso aqui é uma média diária, de mais ou menos 700 gramas por dia, nós conseguimos emprenhar essa bezerra a primeira vez ela com 14 meses, tá? Então esse animal aqui ele vai parir com em torno de 2 anos. O pessoal chama aí de precocinha. Tá? Então a recria de fêmeas, né? Tanto a recria de fêmeas como eu vou mostrar agora no próximo slide a recria de macho, ela depende muito da eficiência de ganho de peso que nós vamos ter com esses animais, tá? Essa eficiência de ganho de peso é que vai me falar quão cedo essas bezerras vão entrar em processo reprodutivo, né, para poder ter a fase produtiva na fazenda, que é a receita, que é no caso da fêmea o objetivo nosso é parir lá um bezerro, uma bezerra, né, e daí trazer receita para a fazenda. E no caso do macho, quando esse animal vai para o abate, aí também depende da nossa eficiência, tá? Então nós temos aqui, ó, é, aqui o grupo A, B, C e D. O que seria o D? O D aqui, ó, é o sistema tradicional nosso de recria, né? Que o animal ele vai ser terminado com mais ou menos em torno de 3 anos e meio. Então você vê aqui, ó, aqui é a primeira época das águas, aqui é a primeira seca, daqui a pouco a segunda das águas, a segunda seca, que já está com 24 meses. Olha como é que é o crescimento do ganho de peso. Até mais ou menos 1 ano de idade ele tem um crescimento aqui linear. Aí depois ele entra naquela questão, naquela que a gente chama de boi sanfona, que ele ganha peso nas águas, perde na seca. Aí ele ganha nas águas, aqui ele perde um pouquinho, mantém na seca. Aí ele ganha nas águas, mantém na seca. Então esse processo ele traz um ganho de peso mais baixo, por isso que nós vamos ter esses animais basicamente sendo abatidos com 4 anos de idade, tá? Aí quando a gente vai para um outro processo de manejo C, que seria pastagem com média qualidade e confinamento na última seca. Então, se observar o C, a gente já consegue reduzir o abate dele aqui para 36 meses. Já consigo abater ele com 3 anos. No B, no sistema B, ele é um novilho precoce terminado aqui em 24 meses. Então, você observa no sistema B aqui, ó, ele tem um ganho de peso aqui aos 7 meses, bom. Ele vai ter um outro ganho de peso até os 12 meses, mais ganho de peso 218. Então, nesse sistema, você mantém os animais nas águas e você suplementa esses animais na época da seca. Então, você consegue abater eles por volta aí dos 2 anos de idade. E no sistema A, ele é um novilho super precoce, que é onde ele sai da desmama e aí vai direto para o confinamento, tá? Aí nesse sistema super precoce, você consegue recriar esses animais aí para ele ter um objetivo de abate de mais ou menos 1 ano e 1 mês, 3 meses, 14 meses, tá? Então, tanto a recria de fêmea como a recria de macho, ela vai ser impactada pela questão do ganho de peso, tá? Quanto maior o ganho de peso você conseguir colocar nessa fase, mais cedo você consegue ter esses animais prontos ou para venda, para fazenda de terminação, ou para que seja, se for na mesma fazenda, para ele entrar no sistema de terminação mais cedo. A fazenda de recria, ela tem algumas características, né? Os animais estão em período improdutivo, né? Eles estão apenas na fase de crescimento e desenvolvimento. Quem faz a recria, por exemplo, de fêmeas, essas fêmeas não vão estar produzindo bezerro, porque elas estão na fase reprodutiva. É a fase mais crítica que nós vamos ter na produção
Então, essa demanda nutricional desses animais, ela é alta. Ela é alta justamente porque os animais estão em crescimento. Então, assim, os animais mais exigentes que nós vamos ter na fazenda de gado de corte, esses são os animais da parte de recria, então nós temos que ter um cuidado maior com eles. Aqui eu já comentei, né? Quanto mais dura essa fase, mais produtivo será o sistema, tá? Então, assim, quanto mais eu conseguir trabalhar de forma mais adequada a recria desses animais de forma mais eficiente, mais produção eu vou ter e mais receita eu vou ter para a fazenda. E na fase de terminação, esse aqui seria a fase de acabamento, né, que a gente chama de fase de engorda desses animais. Eu posso engordar os machos, né, que a gente pode chamar dos novilhos, ou eu posso engordar as fêmeas também. Essas fêmeas pode ser novilha de descarte também, né, como pode ser as vacas. Então, o que a gente costuma fazer nas fazendas, é que nós vamos falar um pouco mais para frente da parte de reprodução. Então, a gente tenta adequar um bom sistema reprodutivo à fazenda, né, uma técnica que tenha bons índices de prenhez na fazenda e adequar também a questão nutricional. Os animais que não conseguem ficar prenha nesse período, que a gente chama de estação de monta, vou explicar logo mais à frente, são as matrizes que a gente chama de descarte. Então, descarte são aquelas matrizes que por alguma ocasião, por algum problema que teve, né, pode ser uma questão mais simples ou pode ser uma questão um pouco mais complexa, às vezes pode ser alguma doença, alguma coisa assim, doença reprodutiva, eles não conseguirem emprenhar e aí eles vão para o descarte, tá? Então, a fase de terminação eu posso ter tanto machos como fêmeas, tá? Na parte de descarte. É a fase de maior liquidez. Liquidez é a facilidade com que a gente tem de conseguir uma receita numa venda. Por exemplo, se eu tiver 100 bois gordos ou 100 vacas gordas para poder vender, eu vendo numa facilidade maior do que se eu tiver 100 bezerros ou 100 vaca magra, tá? Então, liquidez seria isso, é a facilidade que você tem de vender. E a fase de grande exigência nutricional para deposição de gordura. Então, essa fase de terminação, principalmente o finalzinho dela, onde você tem que colocar mais gordura, daí vem um pouco de dificuldade nossa de engordar animais mais jovens a pasto sem nenhum tipo de suplementação. É mais difícil poder fazer isso. Então, o que normalmente a gente faz é dar algum tipo de suplementação nesses animais na fase de terminação. Que aí, no caso dessa terminação, nós vamos ter dois tipos. Ela pode ser em confinamento, então os animais ficam presos, né? Então eles recebem aqui a dieta tanto de volumoso como concentrado. Esse confinamento ele precisa ser dimensionado, né? Tanto a questão de tamanho, dimensionado a questão de quanto tempo ele vai ficar no confinamento. O período que esses animais vão ficar no confinamento está ligado à questão do ganho médio diário. Então, de repente, você tem bois que podem ficar 120 dias, outro lote pode ficar 100 dias, outro lote pode ficar 80 dias, vai depender de como fica esse ganho diário. A eficiência dele também vai depender da questão da qualidade do consumo, né? Então, por isso que a gente tem que ter um controle sobre o consumo desses animais. Se o consumo estiver abaixo, algum problema, se a gente não procurar saber por que um consumo pode estar um pouco abaixo, nós vamos ter um ganho de peso mais baixo, tá? A questão da qualidade do alimento também vai influenciar nisso. Outra questão é a questão genética, né? Então, se você tem geneticamente um animal, ele tem um bom ganho de peso pela parte genética, se você fornece comida para ele, de forma em questão de qualidade e quantidade, ele vai ter um desempenho bom. Às vezes, o que acontece, às vezes tem muito confinamento aí que é feito com animal que tem uma genética que não permite um bom ganho de peso. Então, às vezes você pode fornecer alimento de qualidade, mas o animal às vezes não responde como você gostaria. Então, esse aí é um dos principais aspectos assim, do sistema de confinamento, né? Outro sistema que nós vamos ter para essa fase de terminação seria a terminação intensiva em pastagem, né? Que o pessoal chama aí de TIP. Então, como é que seria isso? Eu posso engordar esses animais tanto no período seco ou posso engordar eles tanto no período das águas, tá? O que eu vou ter que entrar aqui? Quantidade de ração. Então, aqui eu preciso de um tipo de ração e de uma quantidade de ração aqui específica. Eu vou ter que suplementar essa ração. E aqui eu vou ter que ter um tipo diferente de ração
Lógico que vai ter que ter mais proteína, que vai ter que ter menos proteína com mais energia. Esse tipo de ração aqui vou ter que adequar ele tanto à qualidade quanto à quantidade, né? Para esse tipo de animal. Mas é possível você poder terminar esses animais a pasto, tá? Tanto na época da seca como na época das águas. Do ponto de vista econômico, essas fazendas de tanto de cria como recria e terminação, elas têm uma demanda diferente com relação à necessidade de recurso financeiro. Por exemplo, se a gente pegar uma fazenda de cria, ela é que tem a menor necessidade de recurso financeiro, porque as vacas estão produzindo os bezerros, né? Então, o que que você precisa de dinheiro para tocar uma fazenda dessa essa necessidade vai ser muito menor, por exemplo, do que uma fazenda de recria. Uma fazenda de recria ou uma fazenda de terminação, você tem que ter o dinheiro para poder comprar esses animais, né? Então, se você tem que ter dinheiro para comprar esses animais, você já você tem que ter um recurso disponível muito maior. Outra coisa, por exemplo, você tem que ter uma disponibilidade em comprar animais, né? Então, de repente, você vai ter que girar os leilões da região, vai ter que visitar produtores. Dependendo do volume que você for comprar, você já não consegue comprar tudo numa fazenda só, ou num leilão só, você já tem que ficar. Você tem que ter disponibilidade para rodar mais, para ter mais contato com pessoas. Você tem que ter. Às vezes, para você fazer uma boa compra, você tem que ter o dinheiro para você poder comprar à vista. Então, assim, os perfis, a demanda, ela é diferente, né? A fazenda de recria, a preocupação maior que você tem é com relação à reprodução. E a fazenda de cria, né? Você tem a preocupação maior com a reprodução, que você tem que produzir os bezerros. A fazenda de recria e engorda, você já tem que ter uma preocupação grande com relação à questão financeira, né? Numa fazenda de terminação, por exemplo, você tem que comprar já os garrotes para poder engordar, você vai ter que comprar ração. Então, assim, demanda uma necessidade financeira bem maior. Então, mais voltado aí, né, para o primeiro sistema, que é a questão do sistema de cria, que é o que dá base para todos os outros. Eu vou estar falando um pouquinho sobre aqui a questão da reprodução, que é o princípio básico que nós temos nessas fazendas, né? Sem a reprodução não tem o que fazer. E aí eu vou mostrar algumas técnicas de nós temos de reprodução, tá? Eu vou tentar fazer um resumo, não todas, mas pelo menos as principais aqui. Então, o objetivo nosso é o que que é essas técnicas de reprodução? É se a gente ter a matriz na fazenda, daí a gente produzir ou um bezerro ou uma bezerra, né? E aliado a essa parte de reprodução, nós temos que pensar muito bem também o que reproduzir, né? É, Às vezes o trabalho que você tem de uma reprodução, às vezes pode nascer um bezerro bom ou pode nascer um bezerro ruim, tá? E às vezes com o mesmo trabalho que você teve de reprodução. Então daí entra um parâmetro anterior à reprodução que é a seleção genética. Então, para reproduzir, eu tenho que selecionar meus melhores animais. Os animais que não se adequam ao objetivo nosso, nós temos que descartar ele antes e reproduzir isso depois. Eu vou fazer um breve resumo sobre as técnicas de reprodução, mas basicamente são essas daqui, ó. A inseminação artificial, que é a técnica mais antiga que nós vamos ter, depois tem as transferências de embriões. É, eu posso pegar essa técnica de inseminação artificial, eu posso fazer uma sexagem de sêmen, né? Que eu posso escolher se eu quero o sêmen que vai me originar um macho ou fêmea. Eu posso sexar esses embriões também, eu posso escolher. Tem a técnica da clonagem, tem a técnica dos marcadores moleculares, né, que em algumas situações tem sido bem utilizado. Tem a técnica dos transgênicos e a mais recente, que é a edição gênica. Tá? Eu vou fazer um resumo, um breve resumo aí sobre cada um deles. Então, assim, se a gente pensar em questão de bovino no Brasil, então nós temos esses animais aqui desde 1500, né? Então, os primeiros navios que já chegaram no Brasil que os portugueses vieram, alguns já traziam os primeiros animais, né? E como eu falei, eu estava comentando a questão de raças, né? De 1960 para cá que isso realmente se intensificou.
Então, nós temos alguns programas de melhoramento genético no Brasil. Eu coloquei só alguns exemplos aqui, né? Nós temos aqui esse aqui da USP, tem esse aqui da Associação Brasileira aqui de Criador de Zebu, tem esse aqui, esse Conceip, tem esse daqui da Embrapa, tem o da NCP. O que são esses programas de melhoramento genético? São empresas que elas trabalham com estatística e eles estudam a dinâmica populacional e essa interação com o meio ambiente. Como é que seria isso? Como é que funciona esses programas de melhoramento genético? Se a gente tem um rebanho nas fazendas, se uma fazenda faz parte de algum programa desses de seleção genética, então o que a gente faz? A gente avalia, por exemplo, esses bezerros do nascimento. Ó, o bezerro nasceu, eu vou avaliar lá qual é o peso que esse bezerro teve. Aí depois eu vou pegar na desmama com 7 meses, eu vou avaliar ali, por exemplo, o peso. Eu vou avaliar a questão da musculosidade. Eu posso, eu tenho que avaliar, lógico, de acordo com o programa, né? O programa tem vários requisitos. Então, e aí eu posso fazer também uma avaliação depois de um ano. Aí eu começo a avaliar lá também questão de ganho de peso. Posso avaliar a questão de carcaça. Então, eu tenho vários parâmetros que são analisados. Esses parâmetros são enviados para essas empresas daqui, ó. Lógico, tem outras que fazem esse programa de melhoramento genético também. E aí eles conseguem, através de programa estatístico, eles conseguem montar um ranking. Que aí depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes com isso. Quando a gente for falar lá de escolha de touro, vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas, resumidamente, eu consigo fazer um ranking. E aí, essa empresa, através de estudo estatístico, você consegue falar assim, ó, o seu melhor animal é esse aqui, ó, é o número 232. O animal 535, ele é um animal ruim, ele está abaixo da média. Esse animal aqui ele precisa ser descartado. Eu consigo selecionar quais são as melhores matrizes, as melhores mães, aquelas que produziam os bezerros maiores, tá? Eu consigo, por exemplo, o programa, o programa de melhoramento genético, ele pode me falar assim, ó, as melhores matrizes que você tem para reprodução são essas. Os melhores animais que você tem para ganho de peso são esses, tá? Então, esse programa de melhoramento genético animal, essas empresas eles conseguem, esses programas eles conseguem fazer um ranking. Então eu consigo montar uma lista lá dos meus animais, quais são os melhores, quais são os piores. E como eles fazem isso, por exemplo, inúmeras fazendas aí no Brasil, outros programas eles trabalham até na América do Sul, eu consigo comparar os meus animais com os animais de outras fazendas aí no Brasil inteiro, mesmo em outros países aí. Então, através desses programas, você consegue selecionar quais são os melhores animais. Com isso, o que eu posso fazer? Eu coloco em reprodução meus melhores animais e os animais que não estão nesse requisito que eu gostaria, eles entram em descarte. E aqui tem esse SAPE, que ele é o Certificado Especial de Identificação e Produção, ele é coordenado pelo Ministério da Agricultura, né? Então, ele não envolve registro em associação de criadores, igual, por exemplo, a ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Então, aqui ó, só entra os animais que são zebus e só entra os animais que são registrados na associação, tá? No caso do SEIP, não. O SEIP entra os animais que não têm registro. Então, você pode pegar uma fazenda que tem um rebanho que a gente chama de rebanho comercial, né? Que não é um rebanho de elite. E aí você pode fazer um controle dele todinho, todos os animais pelo SEIP. Aí tem programa Natura, tem outros programas de melhoramento genético também que trabalham com SEIP. Queria falar um pouquinho da questão da inseminação artificial. Ela é a mais antiga, né, que a gente trabalha, não é nova, né? Já tem aí, desde 1960 que a gente já tem inseminação artificial aqui no Brasil, nas primeiras empresas que chegaram nisso. Eu coloquei um site aqui com as principais empresas que estão no mercado hoje. Aí depois vocês podem entrar no site de cada uma delas e dar uma olhada. Então lá tem a catálogo de touros, lá tem, inclusive algumas tem preço também, né? Das doses de sêmen, tem características de cada animais. Então nós vamos ter aqui a Alta Genetics, tem aqui a ABS, tem aqui a Select Science, tem a Cemex, aqui a CRV, e aqui nós vamos ter a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que é um site onde você vai ver, tem bastante material para pesquisa sobre inseminação para quem estiver
se aprofundar mais. Então, como é que funciona a inseminação artificial? Tudo começa a partir daqueles programas de seleção genética que eu falei. Então, o programa de seleção genética ele define quais são os melhores animais. Depois que definiu quais são, por exemplo, os melhores animais do Brasil, aquelas centrais que eu acabei de mostrar, Alta Genetics, IBS, Select Sires, eles pegam aquela lista, vão nas fazendas e selecionam os melhores animais. No caso do sêmen, nós vamos pegar o touro, né? Então, esse touro, ele é levado para uma central de inseminação, por exemplo, a ABS em Uberaba e a Alta Genetics também, ela é em Uberaba, em Minas, né? Então, aqui, por exemplo, o que a central faz? Ela mantém os touros na central e daí faz coleta de sêmen. Então, tem central que coleta animal, coleta sêmen do animal normalmente 2 vezes por semana. A maioria delas são em torno de 2 vezes por semana. Então, o que eles fazem? Eles coletam o sêmen do touro, envia para o laboratório, que normalmente fica dentro da própria central. Então, lá eles vão analisar o sêmen. Então eles vão ver a questão da qualidade, da motilidade, se não tem defeito, se a concentração de espermatozoide está boa, se não tem nenhum problema, eles vão diluir e vão embalar isso daqui nessas paletas, tá? Normalmente as paletas, aí todas elas vêm numeradas, né? Então tem um controle aqui do lote, vem o número do touro, vem qual que é o registro dele, qual que é a raça do animal. Esse sêmen, ele é congelado em nitrogênio líquido, né? Então ele fica a temperatura de 196 graus abaixo de zero. Então ele fica congelado e aí fica na central. Da central, você vai ter a própria central tem, né, o seu sistema de distribuição de vendas, que aí você vai ter quase todas as regiões do Brasil, você tem seus representantes, né? Tem os vendedores que trabalham nessa parte, na parte comercial. O vendedor faz lá a venda do material, a venda do sêmen, alguns auxiliam os produtores a escolher os touros, né? E aí é feita a distribuição e depois é entrega na fazenda. Então, na fazenda, aí nós vamos ter aqui o botijão, então ele continua sendo armazenado lá a menos 196 graus, e daí é feito a inseminação artificial. Basicamente, como que essa inseminação artificial é feita? Então, normalmente o pessoal coloca aqui o braço esquerdo ele vai aqui no reto do animal, a paleta depois ela é descongelada, né? Então nós vamos colocar o material complementar lá explicando certinho como que é feito a técnica. Então você descongela esse material, coloca no aplicador e o aplicador vai entrar aqui pela vulva do animal. Então ele vai entrar, passa pela cervix, passa pela cervix e logo depois da cervix, que aí nós vamos ter a mão do inseminador que ela vai no reto justamente para auxiliar a passagem do aplicador pela cervix, que vai estar aqui, ó. Passou a cervix, aí é depositado o sêmen que o animal está inseminado. Para fazer inseminação tem que fazer um curso específico, tá? De inseminação. Aí pode ser, tem Senar, tem as empresas também dão esse curso, né? BS dá o curso, a Alta Genetics. Tem empresas também que prestam serviço na região também que dão um curso de inseminação. Aí tem que ser feito um curso específico para isso, um curso mais prático. Com relação ao tempo, então, às vezes quem não tem muita prática, às vezes pode começar inseminando uma vaca e às vezes demora 2, 3, 4, 5 minutos para poder inseminar, né? E a partir do momento que a pessoa tem muita prática, tipo, inseminou 1.000 vacas, 2.000 vacas, aí são poucos segundos. Às vezes 10 segundos, 20 segundos. É muito rápido, consegue fazer a inseminação. Para eu conseguir inseminar a vaca, mais detalhes sobre isso eu vou colocar no material complementar, tá? Tô falando aqui mais questão geral mesmo. Para eu conseguir inseminar essa vaca, eu só posso fazer isso quando ela está no cio. Se ela não tiver no cio, eu não posso. Ela tem que estar no período fértil. Se ela não tiver no período fértil, não adianta inseminar, ela não vai ficar prenha, tá? E até alguns anos, o que a maioria a gente fazia nas fazendas era ter observação de cio. Então, assim, ó, todos os dias de manhã eu tinha que observar todas as matrizes para ver se tinha alguma no cio, separar, tirar do lote para poder inseminar à tarde. E à tarde fazer a mesma coisa.
olhar todos os animais, ver quais vacas estavam no cio, tirar do lote para inseminar no outro dia de manhã. E isso, durante muitos anos, praticamente inviabilizou o uso da inseminação artificial em quem tinha rebanho maior, tá? Então, de uns anos para cá, basicamente o que nós utilizamos hoje é a chama inseminação artificial em tempo fixo, que chama IATF. Então, a IATF, no caso da inseminação artificial em tempo fixo, nós utilizamos os hormônios, tá? Eu peguei como exemplo aqui o da Zoetis e da Orofino, mas tem outros laboratórios. Eu não estou fazendo propaganda nem indicando um desses aqui, não. Tem outros laboratórios também. Mas como é que funciona isso? É feita a sincronização da ovulação das fêmeas, né? Após a aplicação desses hormônios. Então, por exemplo, se eu tenho um rebanho de um lote de 100 vacas para poder inseminar, eu uso esses protocolos. Todas elas vão ovular ao mesmo tempo, né, ou praticamente todos, e eu vou inseminar todas no mesmo dia. Então eu tiro, não tem a necessidade mais de ficar observando cio de vaca, tá? Tem protocolos, por exemplo, que você, vou dar exemplo, tem protocolos que você inicia ele e insemina no 10º dia, tem alguns protocolos que você insemina no 11º dia. Então, a inseminação artificial em tempo fixo, ela facilitou isso, né? Você consegue trabalhar com rebanhos maiores, reduziu bastante a questão da mão de obra e aumentou a questão do acerto, né? Você consegue pegar as vacas em tempo de ovulação mais padrão no mesmo lote, né? Você não tem aquela variabilidade de todo dia ter uma vaca em cio, não. Então, assim, ó, existe o implante, que é esse, no caso da Orofino, é o Syncrogest, no caso das Zoetis tem o DIB, tem o CID, vai ter outros também. Esse aqui é o implante, eu vou mostrar como é que coloca o implante, os outros são injetáveis, aí existem os protocolos, aí tem que seguir os protocolos. Então aqui, por exemplo, é a questão do implante, né? Então o implante ele tem esse formato, então aqui você simplesmente dobra essas pontas para frente, coloca no aplicador. Quando você coloca o aplicador aqui pela vulva do animal, quando você apertar o êmbolo aqui, ó, eu vou colocar um vídeo lá do material, um material complementar que explica melhor isso daqui, tá? Se eu estou passando da maneira mais rápida, no vídeo fica melhor de visualizar. Então eu faço a aplicação. Isso daqui, ó, quando eu aperto o êmbolo, ele abre aqui dentro do animal, né? Então você tem a anca do animal, você tem os ossos ali que vão segurar. Isso daqui abre e ele fica preso lá dentro. Aqui eu tenho o hormônio que ele fica impregnado, tá? Então isso aqui é um hormônio de liberação lenta, que ele vai ficar liberando o hormônio na vaca aqui durante aí mais ou menos 7 dias, né? Então esse aqui ele é um implante de progesterona que ele vai fazer com que a vaca não ovule. Então ela não vai sair no cio nesse tempo que tiver com esse implante. Aí se vocês observarem aqui, ó, aqui tem um cordãozinho de plástico, que depois dos 7 dias você vem aqui, puxa, isso aqui sai, tá? Tem implantes que você pode reutilizar 3 vezes, tem implante que pode reutilizar 4, tem implante que é de um único uso. E com relação aos protocolos, nós vamos ter protocolo para vaca parida, com menos de 60 dias de parida. Nós vamos ter vaca para parida acima de 60 dias, que pariu, já tem mais de 60 dias. Tem protocolo que é para novilha, que está ciclando. Tem protocolo para novilha solteira, né? Tem protocolo aqui que é para indução da puberdade. Isso aqui era a primeira vez. Você tem lá a novilha, você vai inseminar ela pela primeira vez. É interessante fazer essa indução de puberdade, depois para fazer ETF. E tem protocolo que é para quando você usou um desses, você inseminou, a vaca não ficou prenha, aí você precisa ressincronizar. Então tem protocolo para ressincronização. Esses protocolos eles precisam ser definidos com quem vai dar assistência para a fazenda na parte reprodutiva. E aí tem que definir qual que seria o melhor protocolo para fazer, tem que definir qual laboratório vai trabalhar, quais são os produtos, dosagem. Aí você precisa. Eu estou apresentando aqui É mais um geralzão assim para a gente entender como é que funciona. Agora, para cada fazenda precisa ser adaptado. Então, por exemplo,
Aqui é um protocolo para vaca parida em anestra, tá? Então, anestra é que ela não tá apresentando cio ainda. Então, vou dar um exemplo aqui desse protocolo aqui, ó. Então, como é que ele funciona? Esse aqui é um protocolo, esse aqui é o exemplo das EETs, mas para cada laboratório vai ter o seu protocolo. Aí você tem que analisar a questão também de tempo, né? Esse aqui, por exemplo, são 11 dias, tem laboratório que já são 10 dias. Tem a questão do custo, então você tem que avaliar qual é o custo desses produtos para cada laboratório. Tem protocolos, por exemplo, que esse aqui são 4 manejos. Você tem que prender os animais no dia zero, vamos imaginar que fosse hoje. Daqui 7 dias tem que prender de novo, depois no nono dia prender outra vez e no 11º dia tem que inseminar. Então, nesse tipo de protocolo, você tem que prender os animais durante 4 vezes no curral para poder fazer o manejo. Então, eu vou pegar aqui um exemplo desse aqui, vaca parida ciclano. Então, ela já está mais de 60 dias parida. Então, nesse exemplo aqui, ó, você prendeu os animais, colocou o implante. Então, o implante é esse laranja aqui. Ó. Então, o implante você vai colocar ele no dia zero, ele vai ficar nos animais até o dia 9. Nesse exemplo aqui, ó, no dia 9, você retira ele. Nesse exemplo, no dia zero, você colocou o implante e aplicou 2 ml desse gonadiol, que é outro hormônio que usa no procedimento da IATF. No 7º dia, você tem que prender os animais novamente e aplicar 2 ml e meio. Nesse caso, no exemplo desse laboratório, que ele aplicar o Lutalise. Aí no dia 9, você tem que aplicar 1 ml e meio do Novo Hermon e mais 0,3 ml do SCP. Esse aqui é só um exemplo de um laboratório, tá? Tem vários outros aí. Tirou no dia 9 aqui o implante, passa 48 horas, aí vem o dia 11, aí vai e faz a inseminação. Então aqui não tem necessidade de observar cio não, tá? Então esse aqui é um exemplo de um protocolo, mas aí você tem outros exemplos de outros laboratórios para outras situações, então tem que tem que definir com quem for dar a parte da consultoria na parte de reprodução, tem que definir esse protocolo aqui para a fazenda. Aqui outro exemplo, aqui de indução de puberdade, ressincronização. Então esses são os protocolos para fazer IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo. Uma outra técnica que nós vamos ter na fazenda, que é a sexagem de sêmen. Então o que é sexagem de sêmen? Quando eu compro o sêmen de um touro, ele tem 50% de chance de nascer macho e 50% de chance de nascer fêmea, tá? Quando eu trabalho com sêmen sexado, esse sêmen ele foi sexado pelo laboratório, então eu já compro ele não é 100%, ele é em torno de 90%. Se ele for sexado de macho, eu tenho 90% de chance de nascer macho e 10% de nascer fêmea. Se ele for sexado de fêmea, eu vou ter 90% de nascer fêmea e 10% de nascer macho, tá? Então esse seria o semi-sexado. Aqui nós vamos ter algumas vantagens e desvantagens, né? Qual que seria a vantagem de um semi-sexado? Acelera o melhoramento genético. Então, por exemplo, se é uma fazenda que eu faço uma recria e eu tenho, ou eu faço ciclo completo, eu vou produzir bezerros e vou levar até o confinamento. Normalmente o meu interesse maior é pelo macho, que tem um valor da arroba maior. Então eu poderia usar semi-sexado só de macho, tá? Então você tem acelera o melhoramento genético e eu vou ter a questão que eu consigo escolher a cria. Desvantagem que eu vou ter. O semi, ele normalmente tem um valor bem mais elevado, tá? Vai variar aí talvez de 4, 5, 6 até 8 vezes o valor do sêmen convencional. Então ele é bem mais caro. E o maior problema que eu vejo no semi-sexado é esse daqui, ó. Uma taxa de concepção de 10 a 20% menor. É mais difícil você fazer uma vaca ou uma novilha ficar prenha de semi-sexado. Então, o semi-sexado ele não é utilizado em larga escala, um dos motivos é esse, que é mais difícil, a concepção dele é mais baixa. Aqui a questão do uso da inseminação, como é que tem crescido aí nos últimos anos, né? Se pegar aqui, ó, 2012, 13, 14, 15, ficou mais ou menos estável. Aí nós tivemos 2018, 19, agora 20, 21, 22, um crescimento bem alto no uso da inseminação artificial. Outra técnica que nós vamos ter é a transferência de embriões, tá? Eu também vou colocar um vídeo complementar lá mostrando tem alguns produtos, né, que o pessoal já consegue comprar o embrião pronto. Então o embrião eu posso ter
No caso, se a gente comparar o embrião, no caso, com a inseminação, na inseminação artificial, o que eu estou usando é só o touro, né? Porque eu compro o sêmen de um touro. Então, eu posso pegar um touro que é o melhor do Brasil, mas a vaca vai ser a minha vaca que eu tenho lá na fazenda. No caso da transferência de embriões, não. Eu posso pegar e reproduzir a minha melhor vaca da fazenda, como que eu posso ter acesso aos embriões, por exemplo, das melhores vacas do Brasil, que foram cruzadas com os melhores touros do Brasil. Então, a transferência de embrião, eu tenho tanto a parte da fêmea como do macho. Estou comprando como se fosse o bezerro pronto, né? Ele já vem pronto para poder colocar nas minhas receptoras. Então, por exemplo, você tem aqui o ABR Sinel, que eles vendem. Eu posso comprar esse embrião congelado também, tem algumas empresas que vendem. Eu já posso comprar ele congelado pronto para poder utilizar na fazenda, como eu também posso ter, de repente, eu pego as minhas melhores vacas e vou reproduzir elas, ou posso comprar uma vaca muito boa e reproduzir só ela, tá? Aqui é o processo de produção, né, de embriões, aqui no caso é o in vitro. In vitro quer dizer que ele foi feito no laboratório. Então a primeira coisa que é feita é a aspiração folicular. Então eu vou pegar a minha melhor vaca para poder reproduzir, ou eu vou comprar uma vaca de um rebanho que eu sei que é muito bom, ou de repente eu posso já comprar um material genético pronto, né, de uma outra fazenda. Então é feita essa aspiração folicular. Então eu vou tirar o ócito lá daquela vaca minha que é a melhor, tá? Aí é feita aqui uma maturação, ele é colocado aqui numa estufa durante 24 horas. Depois é feita a fertilização in vitro, então você coloca o espermatozoide aqui em volta, isso aqui no laboratório, né? Então você pega tanto o óvulo quanto o espermatozoide, e aí você coloca ele em volta e aí o espermatozoide entra e fecunda. Então você consegue. Essa fecundação é chamada produção de embriões in vitro, justamente porque é feito dentro do laboratório. Depois que o espermatozoide ele entrou para dentro do óvulo que ele fecundou, ele fica numa estufa dessas daqui, ó, durante 7 dias. Então ele vai ficar no meio de cultura durante 7 dias. Depois desses 7 dias, esses óvulos são transferidos para uma receptora. O que é essa receptora? Essa receptora é minha barriga de aluguel. Então, de repente, eu tenho a minha melhor vaca lá da fazenda. Eu vou tirar os óvulos dela, vou fecundar um touro. Então, de repente, uma vaca lá produziu, vou chutar aqui, 20 embriões, 10 embriões. Então, eu vou pegar esses 10 ou 20 embriões, eu vou colocar nas minhas receptoras da fazenda. Eu vou precisar lá de, por exemplo, 20 vacas, lá que são as barrigas de aluguel que a gente chama. Então, essas 20 vacas vão gerar um bezerro que não são delas, são daquela que é a minha melhor vaca. Então, vamos, né? Lógico, normalmente você não consegue mais do que uns 30, 40%, não, né? Cada 40 embriões cada 100 embriões que você coloca nos receptores, normalmente em torno de 30, 35, às vezes 40 prenhes você consegue fazer. Mas essas prenhezes, elas não são das vacas que estão fazendo a gestação, né? São daquela melhor vaca que é escolhida a fazenda. Então isso dá um avanço genético alto, né? Por exemplo, se for uma questão de gado de leite, de repente eu posso reproduzir fêmeas da minha melhor vaca de leite da fazenda. Então todos os bezerros que forem nascer vão nascer da minha melhor vaca e não das outras vacas que não são tão boas, tá? E tanto a inseminação artificial ela tem um custo bem baixo, então assim, ela às vezes é até mais econômica do que usar touro. E a produção de embriões, tanto o uso de embriões, cada vez mais tem diminuído o custo, até pelo volume maior que tem sido feito. Então, o custo de embriões hoje, até para você comprar embrião congelado, então ele reduziu bastante. Está bem viável o uso de transferência de embrião. Outra técnica que eu posso fazer também é sexar esses embriões. Então, eu posso pegar lá, por exemplo, 10 embriões e eu escolher lá, eu quero embrião macho ou quero embrião fêmea, tá? Então, quando eu for colocar esses embriões, por exemplo, na barriga de aluguel, gado de leite, por exemplo, o que te interessa são as fêmeas. Então, aí eu vou ter nascendo praticamente, aí nesse caso eu consigo também em torno de 90%. Então, 90% das bezerras que vão nascer na fazenda de transferência de embriões serão fêmeas, por exemplo, né? Então, eu consigo acelerar também até a questão da seleção genética, né? Se está nascendo só fêmea.
Então, eu falei da inseminação artificial e da transferência de embrião. Tem uma outra técnica, que é a questão da clonagem. O que é a clonagem? A clonagem eu consigo multiplicar, eu consigo fazer uma cópia de um animal, por exemplo, que eu já tenho na fazenda. Então, de repente, eu tenho a minha melhor vaca da fazenda, eu consigo fazer uma cópia dela, tá? E é uma cópia idêntica, é como se fosse nascesse um irmão gêmeo univitelino, só que ele vai nascer ainda, tá? Então, eu consigo gerar uma cópia daquele animal. Por que isso não é muito utilizado nas fazendas? Já tem esse laboratório, por exemplo, que se Invictus, Genial, eles fazem clonagem. Mas por que para nós não é tão interessante? Com o avanço da seleção genética, e a gente faz, né, a seleção dos animais, faz lá os acasalamentos, normalmente, na média que a gente tem, os filhos eles são mais produtivos do que os pais. Então, se as gerações que estão surgindo são mais produtivos do que os pais, não faz muito sentido, por exemplo, eu clonar o pai ou uma mãe de um bezerro, sendo que o bezerro é melhor do que ele. E isso não faz muito sentido também eu clonar o bezerro, porque o filho daquele bezerro vai ser melhor do que ele. Então, a clonagem, para nós, da parte reprodutiva, não tem tanta utilidade assim, tá? Uma técnica que essa daqui realmente vai fazer grande diferença para a gente e tende a avançar muito e cada vez está baixando mais o custo de fazer, é a técnica dos marcadores moleculares, tá? Marcador molecular é o que a gente chama de fazer seleção genômica. Então, como que funciona isso? Toda a parte produzida, toda a parte do animal, não só nossa, né, não dos animais como nossa também, todo o código nosso está aqui no DNA. Então o DNA ele traz a receita de como vai ser o animal. Então, se eu analisar o DNA, eu consigo saber quanto de leite ele pode produzir, quanto de gordura vai ter nesse leite, como é que vai ser a questão da fertilidade dessa bezerra, ou da filha do bezerro, do macho, da fêmea. Eu consigo saber quanto de proteína que vai produzir nesse leite, como é que vai ser a vida produtiva. Eu consigo saber, por exemplo, como é que vai ser o ganho de peso do animal, como é que vai ser a pelagem, como é que é a pelagem desse animal. Eu consigo analisar também quem que é o pai, quem que é a mãe, né? Que esse, no caso seria um teste de paternidade. Então, no DNA traz todas essas informações. Então, como que é feita a seleção genômica? Nós vamos ter dois métodos assim para poder fazer. Eu posso extrair o DNA desse animal através do pelo. Eu vou colocar um material complementar também de como é que faz a análise. Então, simplesmente você chega no rabo do animal, aqui na cauda do animal, e puxa, ao contrário, né? Uma mão está aqui, a mão puxa ao contrário. Quando solta os pelos, ele vai soltar esses bulbos aqui, ó, onde está esse ponto branquinho aqui, é onde estaria o DNA no pelo do animal. Eu pego esse pelo, mando para um laboratório, né? Tem um laboratório específico, eu vou falar o nome de alguns aqui. E aí o laboratório analisa o DNA e aonde tem a questão da seleção genética, os programas de melhoramento genético, eles pegam aquela análise do DNA e ele consegue comparar esse DNA com todo o banco de dados de animais que existem no banco de dados deles, né? Então, por exemplo, se esse meu DNA aqui, vamos imaginar que fosse produção de leite. Se esse DNA dessa bezerra aqui, ó, que acabou de nascer, tiver um DNA parecido com uma vaca que produz 50 litros, quer dizer que ele tem uma possibilidade grande de que ela vai produzir 50 litros de leite por dia. Se o DNA dela é parecido com uma vaca que produz só 10 litros de leite, provavelmente ela vai produzir 10 litros de leite. Então, com essa técnica aqui dos marcadores moleculares, da seleção genômica, eu consigo saber, assim que essa bezerra nasceu, eu consigo saber como é que vai ser a produção dela futura. De leite, gordura, ganho de peso. No caso, se for no caso de gado de corte do macho, eu consigo saber o ganho de peso, o ganho de peso da desmama, ganho de peso tem um ano, como é que vai ser a carcaça desse animal, vai produzir mais gordura, menos gordura. Então, eu consigo saber como é que vai ser o futuro desse animal a partir aqui, ó, de uma amostra que eu tive de nascimento. Eu tenho duas formas. Eu posso tirar o pelo, como eu posso tirar também uma cartilagem da orelha, tá? E aí tem um equipamentozinho que tira a amostra de cartilagem. Eu vou colocar
no material complementar. Aqui são os laboratórios, né, que fazem a análise desse material genômico, né, seleção genômica. Tem as OETs, que tem esses clarified aqui, esse aqui é para leite, esse aqui é o AN, esse aqui é o Nelore. Tem esse laboratório aqui, Neogen, e tem mais um ou dois laboratórios que também fazem também, tá? Então, como é que faz isso? Você tirou o pelo ou tirou a cartilagem da orelha e manda para o laboratório. No caso do leite, eles conseguem determinar 30 características, no caso de gado de leite. No caso de gado de corte, são 19 características. Nós vamos ter outras técnicas que são menos utilizadas, mas talvez mais para o futuro nós vamos ter mais coisa. Aqui no caso do transgênico, né, o transgênico, a técnica da transgenia, dos transgênicos, ela é mais antiga e mais utilizada há muitos anos na questão vegetal, né? Então você tem a soja transgênica, você tem o milho transgênico. No caso dos animais, nós não temos muita coisa não, tá? Mas normalmente, às vezes você vai ter mais coisas, talvez ligado mais à questão da saúde. Igual, por exemplo, o 2023, 2024, nós tivemos aqui o transplante em humano, né, com o coração de um suíno. Então, o que foi feito? Você pega um suíno, onde a parte do DNA dele que é para produzir um coração, você poderia, por exemplo, dando um exemplo, você substituir aquele coração do suíno pelo DNA do humano. Então você tira o pedaço lá do coração do suíno e você insere nele um coração de humano. Então aquele suíno que nascer, ele não vai nascer com coração de suíno, ele vai nascer com coração de humano. Depois, quando o coração tiver um tamanho compatível do humano, você simplesmente vai lá, tira o coração do suíno, né, abate o animal e transfere aquele coração para um coração de humano. Em 2023 foi feita a primeira tentativa e 2024 também teve mais. Agora deve ter tido outras já também. Então, essa parte do transgênico você consegue produzir, é como se fosse peças, né, para o humano. Então você consegue, de repente hoje você já está produzindo um coração humano num suíno, de repente daqui a pouco você vai começar a produzir outras coisas, né? Às vezes um rim, um fígado, um pulmão. Então a gente consegue, com o transgênico, consegue fazer isso. Uso na produção mesmo em si, numa fazenda, por enquanto não tem muito uso ainda não. Mas com o tempo vai aparecer alguma coisa. Aqui é a técnica mais recente, a mais inovadora que tem, né? A última, que é a edição gênica, né? Que pode usar a técnica que chama CRISPR, tem outras técnicas também. Que no caso ele faz a edição de um DNA. Então, por exemplo, se você pegar uma raça, por exemplo, que os animais têm chifre. Então, se você editar o DNA e desligar a parte do chifre, esses animais vão nascer sem chifre, tá? Aqui, por exemplo, teve um trabalho de pesquisa que fizeram, foi um frango. Os frangos normalmente eles transmitem, né, essa doença que é gripe aviária para o humano, e aí eles mudaram o DNA do frango a partir de não permitir mais essa transmissão por gripe aviária. Aqui, por exemplo, que isso aqui foi feito, se não me engano, em Goiânia, Goiás, acho que foi Goiânia mesmo. O, eles pegaram o mosquito da dengue e aí desligaram a parte reprodutiva do mosquito. Então, o que você faz? Você solta esse mosquito que foi modificado geneticamente, né? Foi feita edição gênica. Você solta ele na natureza. Quando ele cruzar com outros mosquitos da dengue que se reproduzem, os filhos deles o que nascer, as larvas que ele eclodir a partir deles vão virar um mosquito, eles não vão ser capazes de reproduzir mais e aí, teoricamente, você extermina a espécie, tá? Então, essa aqui é a outra técnica que tem, que é a edição gênica, que é a mais nova e é a mais promissora e tem um custo muito mais baixo que o transgênico. Então, com o tempo, aí nós vamos ter bastante coisa, muita coisa nova saindo, tanto na parte vegetal como na parte animal dessa técnica de edição gênica. Então, essas são as principais técnicas, né? A mais utilizada é a inseminação artificial e depois a transferência de embrião. Nós vamos falar agora mais sobre uma questão mais prática de como que nós vamos implantar isso nas fazendas.
Então, como é que seria um trabalho de um técnico pecuário numa fazenda, né? Isso aqui é uma fazenda que a gente chama de fazenda comercial, que seria, no caso, produção de bezerro, e aí voltado para produção de matriz e para produção de, no caso, mandar animais para o abate, né? Produzir animais destinado para engorda para abate. Então, o que que nós temos que fazer na fazenda? Eu preciso planejar minha estação de monta, que eu vou explicar o que que é e como que a gente faz isso. Eu também preciso planejar o uso dessa inseminação artificial em tempo fixo, ou então também preciso planejar o uso da monta natural. A monta natural é mais fácil, né? Você pega e deixa os bois lá junto com a vaca, só que aí tem a técnica envolvida, que aí eu vou explicar o que a gente precisa fazer. Então, assim, esse aqui é o trabalho prático que o técnico pecuário vai fazer numa fazenda de gado de corte. Então, como é que eu faço para, por exemplo, escolher um touro? Eu preciso escolher um reprodutor, né? Então, primeira coisa, eu escolho a raça mais adequada. Então, eu tenho meu rebanho é Nelore, vou usar o quê? Vou usar touro Nelore, vou usar Angus, vou usar Brangus. Então, primeira coisa, eu preciso escolher a raça. Depois que eu escolho a raça, eu preciso escolher o indivíduo, né, o reprodutor. Dentro da mesma raça, eu vou ter reprodutores que são bons e reprodutores que são ruins, tá? Vou ter reprodutores que podem ter problema. Então, essa minha escolha, ela vai influenciar diretamente no retorno econômico. Se eu fizer uma escolha, se eu não fizer uma escolha bem feita, eu posso acarretar aí prejuízo financeiro para a propriedade. Então, eu preciso levar em consideração que é o mérito genético do meu rebanho, objetivos do empreendimento. Por exemplo, se é uma fazenda de cria, então os bezerros, por qual valor eu vou vender meus bezerros, vai depender muito, por exemplo, em função do peso que eles vão estar no desmame, que é a questão dos 7 meses, que vai ser os 7 meses, né? Então, quanto mais pesado ele tiver, mais eu consigo vender meu bezerro mais caro. Então, eu posso usar touro, ou usar, no caso, por exemplo, mesmo se for sêmen ou se for monta natural, touros que geneticamente eles conseguem dar um ganho de peso maior no desmame. Então, se ele vai ter um peso maior no desmame, eu consigo vender ele mais caro. Vai depender do mercado que eu quero atingir. Então, de repente, se é a minha região, o mercado é para bezerro Nelore, eu vou usar bezerro para Nelore, mais pesado. Ou de repente eu posso usar, por exemplo, sei lá, o Angus, ou qualquer uma outra situação. Eu tenho que levar em consideração o meu sistema de produção. Então, se eu tenho um sistema de produção que ele é totalmente a pasto, eu tenho que usar animais que são mais adaptados à produção de pasto. A questão de condição ambiental da fazenda é uma fazenda que tem mais que vão ter desafio maior com relação à nutrição, à questão da saúde, mesmo e essa nutrição vai interferir na minha reprodução, então tem que levar tudo isso em consideração. Então, como que a gente faz para escolher um touro? Quando eu falei da parte dos programas de seleção genética, os programas de seleção genética, eles fazem uma análise estatística, né? Então uma análise matemática que é feita em função da avaliação dos animais. E nesse caso, eles conseguem me gerar uma nota. Essa nota é o que nós chamamos aqui de DEP. Então, é a diferença esperada na progênie no corte. Quando a gente fala de gado de corte, a gente chama de DEP, tá? Quando já estou falando de gado de leite, o pessoal chama de PTA. PTA é a habilidade predita de transmissão. Os dois basicamente são a mesma coisa. Então, o que é a DEP, por exemplo? É uma diferença, né? O que é a diferença na progênie? É a diferença, por exemplo, de uma. Vamos imaginar que seja um bezerro que vai ter um ganho de peso. Qual que é a diferença de ganho de peso que o meu bezerro tem em função da média dos pais, da média do pai e da mãe? Então, isso aqui é uma diferença esperada na progênie, ou seja, esperada quer dizer que é em função da estatística. Então, assim, se o bezerro tem uma DEP, por exemplo, de mais 100 gramas, vamos pegar um exemplo aqui, ó, ou vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma DEP aqui de mais 10 quilos para desmama. Então, o que isso significa? Quer dizer que esse touro, que tem uma DEP de mais 10 quilos, quer dizer que os filhos dele, aos 7 meses, vão pesar acima de 10 quilos com relação à média do rebanho. Então,
Se ela é positiva, ele vai aumentar. Se ela é negativa, ela vai diminuir. Então, através disso, eu consigo selecionar esses animais. Então, eu consigo usar ele para comparar o mérito genético de várias características. Igual, por exemplo, eu vou usar aqui no caso a unidade vai ser quilo, se eu vou trabalhar com peso, centímetro se for aqui o período escrotal, mês. E aí, como eu falei, pode ser positivo ou negativo. Eu peguei dois exemplos há um tempo atrás aqui, vou mostrar aqui no próximo slide. Aqui eu peguei esse aqui de um catálogo que ele leva em consideração dois touros aqui, ó. Os dois touros são da raça Angus, né? Esse touro aqui chama Magnitude, ele é um touro americano, esse aqui é da raça Angus. Esse aqui eu peguei de um catálogo que é brasileiro mesmo, tá? E esse aqui é o Impression, que é um outro touro americano. Então nós vamos ter esses dois touros. Na prática, o que nós temos que fazer? Esses números menores aqui são as notas, tá? Então todos eles têm notas para várias características. Então, o que nós temos que fazer na prática? Como existe uma análise estatística disso daqui, eu posso comparar os dois só olhando as notas, tá? Não tem tanta necessidade de eu ficar olhando o animal, não, tá? Porque já foi feita essa avaliação da parte genética, já foi feita, né? Da parte estatística dele. Às vezes vocês vão ver que tem muitos catálogos que nem a foto vem mais, tá? Às vezes nem tem a foto, só tem aqui os números. Então, basicamente, eu comparo o número desse touro com o número desse touro de acordo com o objetivo que eu quero, e lógico, eu tenho que olhar o preço. Aqui eu dei um zoom. Aqui basicamente aqui são essas DEPs, né? São essas notas do touro magnitude e do touro impressão. Onde está escrito aqui, ó, FP, quer dizer que é facilidade de parto. Onde está escrito PN, peso ao nascimento. E PD está escrito peso a desmama. Então vamos comparar aqui esse touro magnitude com impressão. Então vamos pegar aqui, ó, facilidade de parto. Esse de cima, para facilidade de parto dele, a nota é mais 8. O de baixo, impressão, a facilidade de parto dele é mais 9. Ou seja, esse touro aqui, ó, ele vai dar menos problema de parto do que o de cima. Então esse touro aqui seria mais interessante, por exemplo, se puder usar para novilha, ou de repente se você tem um rebanho que as vacas são menores, quanto menor o bezerro nascer, menos problema de parto vai dar, tá? Então, facilidade de parto, esse touro de baixo aqui, ó, ele é melhor do que o de cima. Vamos pegar o outro parâmetro que está ligado também à facilidade, parto que é o peso ao nascimento. Ó, esse magnitude, a nota dele para peso ao nascimento é mais 1. Ou seja, os bezerros dele, na média, tem 1 quilo a mais de peso do que a média do rebanho como um todo, né? Então, mais 1 quilo. Esse de baixo aqui, ó, dá 800 gramas a mais. Então, esse aqui nasce um pouco mais pesado. Só que o que acontece? O peso ao nascimento, para nós, não é tão importante, porque nós vendemos o bezerro com 7 meses. Você não vende o bezerro no nascimento. Então, o que importa para nós é o peso à desmama. Às vezes você pode ter um bezerro, um touro que ele produz um bezerro um pouco menor, mas depois ele tem um ganho de peso maior, que quando chegar na desmama, ele está com um bezerro mais pesado que um que nasceu maior. Que é justamente o caso desse touro aqui, ó. Vamos para a próxima aqui, ó. Peso à desmama. Então, esse aqui está com peso de desmama mais 47, ou seja, o bezerro dele pesa na média 47 quilos a mais do que os outros, na média dos outros. Olha o de baixo aqui, ó, mais 69. Então, esse bezerro aqui, ó, ele vai pesar 69 quilos a mais do que a média do rebanho. Ou seja, esse aqui, ele é um touro que o bezerro dele nasce um pouquinho menor, tem menos problema com parto, e no peso de desmama ele produz um bezerro maior. Então, se a gente for analisar do ponto de vista aqui do peso de desmama, que, por exemplo, uma fazenda de cria, esse touro aqui, ó, ele produz um bezerro com 7 meses mais pesado do que esse. Então, se fosse para escolher o sêmen desses dois touros aqui, eu escolheria o de baixo, tá? Que ele produz um peso de desmama maior, levando em consideração só essa característica aqui do peso de desmama. Aqui eu tinha circulado, né, quais são os principais.
Olha o preço da dose do sêmen. Esse preço aqui, o preço ele é real, tá? Eu peguei isso aqui de uma tabela de preço, não vou falar o nome da empresa aqui não, mas eu peguei, isso aqui tanto os valores, catálogo real, preço, tudo real aqui, tá? Olha quanto que custa o sêmen do de baixo. R$17,90. Quanto custava, né? Peguei isso aqui tem um tempinho já. Custava R$19,90. R$17,90. Olha quanto que custa o de cima. R$45. Então, assim, ó, pela avaliação que nós fizemos, o de baixo ele é um touro melhor para fazendas que têm produção de bezerros, né, que você vai vender bezerro de desmama, melhor do que o Magnitude. Esse aqui custa R$17,90 e esse custa R$45, tá? Então, assim, eu estou mostrando isso daqui para a gente tomar cuidado com a questão de preço de sêmen. Não é porque o sêmen custa mais caro que ele é melhor, não, tá? Porque ele depende para cada objetivo você vai ter um uso. No caso nosso, o melhor touro é esse aqui de R$17,90 e o de R$45 ele é pior, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a questão de preço, tá? Às vezes o pessoal acha que o mais caro é o melhor e às vezes não. Nós precisamos comparar as notas aqui para poder escolher os touros. Aqui tem algumas orientações básicas, né, de como escolher o touro, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma lida certinho, só dar pausa no vídeo, dar uma lida. Não vou mostrar ele todo não, mas fica como material para estudar depois. Vou colocar o material esse disso aqui também. Mas aqui, ó, se é uma fazenda de venda de bezerro, eu olho o DEP para peso de desmama. Se é uma fazenda que vai trabalhar com novilho precoce, eu vou trabalhar com DEP aqui, ó, de peso a ano, de DEP para gordura na carcaça. Se é para trabalhar com novilhas jovens, eu vou trabalhar com DEP com baixa DEP, questão de peso a nascimento, para não dar problema, dificuldade de parto. Se eu vou emprenhar novilhas mais novas, essas novilhas elas precisam parir bezerros, não pode ser muito grande não, porque senão vai dar problema de parto, tá? Então eu vou usar touros que são mais indicados para novilha, que tem menor peso a nascimento. Então aqui tem algumas considerações, né? Não tem sistema de cruzamento industrial para todas as fazendas, não tem raça ideal, a escolha do touro é fundamental para o sucesso da fazenda. Então, essas aqui são algumas considerações. E para a gente finalizar, eu vou mostrar como é que é a questão da estação de monta, que a gente tem que fazer o planejamento dela. Eu não posso colocar touro junto com as vacas o ano inteiro. Eu vou explicar o porquê aqui. E eu não posso também na fazenda de gado de corte ficar inseminando os animais o ano inteiro, tá? Isso para gado de corte. Para gado de leite é o contrário, tá? Gado de leite eu preciso ter vaca parindo o ano inteiro, porque se ela não parir o ano inteiro, eu vou ter uma época que vai ter que parar a produção de leite, vai diminuir muito, tá? Então a estação de monta ela funciona bem para gado de corte, gado de leite não, tá? Então, o que é uma estação de monta, que também é chamado de período de monta? Então, ele é uma prática da criação de bovinos, né, em que as fêmeas entram em reprodução, são expostas a touro, pode ser touro, ou pode ser inseminação artificial, durante um determinado período do ano. Então, não vai ser todo ano. E aí tem algumas consequências, por isso que eu vou explicar o porquê. Então, quais são as etapas para fazer uma estação de monta? Se for usar touro, a primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar a fertilidade desses touros. Não adianta nada eu ter um touro muito bom que ele tem problema reprodutivo. Aí eu vou colocar ele para cruzar minhas vacas não vão ficar prenhas. Então, existe o teste andrológico, que eu também vou colocar no material extra lá um vídeo de como que é feito isso. Basicamente o pessoal olha a circunferência escrotal, que vai medir a bolsa escrotal aqui, a circunferência. Aí, através desse aparelho aqui, que é o eletroejaculador, você consegue tirar uma amostra do sêmen dele. Esse sêmen você consegue analisar, às vezes na fazenda mesmo você já consegue analisar, a maioria das avaliações pode ser feita na fazenda e você pode mandar para avaliações mais complexas, você pode mandar para o laboratório. Então você já consegue ver motilidade, ver se não tem, se os espermatozoides estão vivos. Às vezes você pode ter um touro que produz espermatozoide que os espermatozoides estão mortos, né? Ou às vezes tem uma concentração muito baixa. Então a primeira coisa, eu preciso avaliar o touro, tá? Eu vou analisar o touro dele, eu vou analisar o sêmen dele e eu preciso avaliar também o libido do touro.
O teste de libido, você pega o touro, você coloca ele em contato com vacas que estão no cio, e aí vê se ele está procurando as vacas ou não, tá? Se o touro tiver baixo libido, também ele não serve para estação de monta, não. Então, primeiro passo, eu preciso avaliar os touros, tá? Se eu não avaliar os touros, eu vou ter um sério risco de ter fracasso na minha estação de monta. Um touro também, ele pode estar muito bem esse ano, no próximo ano ele está ruim, tá? Então eu preciso avaliar isso pelo menos 30 dias, 60 dias antes de começar a estação de monta, eu avalio os touros. Outra coisa que eu preciso fazer também é avaliar a condição genealógica das fêmeas, né? Então, normalmente o veterinário faz isso com ultrassom, então você pode fazer a avaliação de todas. No caso da IATF, por que eu preciso dessa avaliação prévia? Principalmente se for fazer estação de monta no primeiro ano, porque se acontecer da vaca estar prenha e você iniciar o protocolo de IATF, ela vai sofrer um aborto, tá? Muito provavelmente vai sofrer um aborto. Então, principalmente no primeiro ano, você precisa se precaver, porque todas as fêmeas que vão entrar na estação de monta tá com a condição genealógica adequada. Aí como é que funciona a estação de monta? Eu peguei um exemplo aqui, mas esse exemplo ele precisa ser adequado, principalmente com relação à fazenda e com relação à região também, tá? Isso aqui vai depender muito de quando começa as chuvas, até quando as chuvas vão, né? Porque aí vai interferir essa questão da estação de monta, do período seco e período das águas, tá? Então, dependendo de qual região que for, às vezes tem região que chove um pouquinho mais cedo, outras regiões chove um pouquinho mais tarde, tá? Então, assim, aqui é só um exemplo que ele precisa ser adequado. Tá? Então, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de uma estação de monta que vai de janeiro, fevereiro e março. Então, somente nesses meses de janeiro, fevereiro e março é que você vai inseminar as vacas ou vai colocar com touro. Então, vamos imaginar, você pegou aqui 1º de janeiro, começou a inseminar as vacas ou começou a colocar com touro, vai ficar aqui durante 90 dias, chega aqui e você tira. Então, a única época do ano que você vai ter os animais entrando em reprodução é janeiro, fevereiro e março, tá? Depois de 280 dias para os animais que são, na média, é isso, tá? Às vezes varia um pouquinho. Animal que é europeu, eles têm em torno de 10 dias a menos de gestação. Então seria 280 dias para os animais que são europeus e os 290 dias para os animais que são zebuínos, tá? Então, se for Nelore, consideraria esses 290 dias. Então, janeiro, fevereiro e março, eu tenho os animais entrando em estação de monta. Se você somar esses 280, 290 dias, nós vamos chegar na estação de parição, que vai começar ali no meio de outubro, novembro, dezembro e talvez pegar um pouquinho de janeiro. Então, eu só vou ter os animais parindo na fazenda nessa época aqui, ó, de outubro a janeiro. E eu só vou precisar me preocupar com reprodução de janeiro, fevereiro e março. Esses animais que nasceram nessa época, eles vão estar com 7 meses por volta aqui de maio e junho. Tá? Abril, maio e junho, um pouquinho de julho. Então, por isso que a gente chama. Então, eu tenho uma estação de monta, eu vou ter uma estação de parição e vou ter uma estação de desmame. Então, eu vou ter todos os animais prontos para venda, se for fazendo só de cria, né? Nessa época aqui, ó, de maio, junho e julho, que é onde normalmente você tem a maior demanda, que são o pessoal que está prendendo gado no confinamento e está comprando bezerro para poder repor, tá? Isso vai me trazer algumas vantagens de usar a estação de monta. Eu vou sincronizar as atividades de manejo, né? Então, como eu falei, né, você vai ter uma época de monta, uma época de parição, uma outra época de desmama. Eu vou permitir que o período de maior exigência nutricional do animal coincide com o maior período de disponibilidade de forrageira, ou seja, aquela época que a vaca está com bezerro no pé e está precisando comer melhor para produzir mais leite é a época das águas. Então, por isso que você consegue desmamar um animal mais pesado nessa época, porque a vaca vai estar produzindo mais leite para o bezerro fica mais pesado. Eu tenho uma redução da estação de monta, né? Eu não preciso ficar me preocupando com o período reprodutivo durante muito tempo, só normalmente 3 meses por ano.
Eu consigo melhorar a fertilidade e produtividade do rebanho, tá? Você consegue ter índice alto, melhorar bastante o índice de reprodução na fazenda só em implantar a estação de monta. Eu consigo melhoria na identificação das matrizes de melhor desempenho reprodutivo. Como você está produzindo os bezerros, as vacas estão parindo numa mesma época, você está desmamando numa mesma época, o que consegue? De repente você pode pegar lá, eu produzi 100 bezerros. Ó, meus 10 piores bezerros vieram de quais vacas? Vieram das 10 as 10 piores vacas. Eu posso pegar essas vacas também e descartar. Porque fica fácil comparar, porque todo mundo nasceu mais ou menos na mesma época, né? Me facilita eu entrar nisso. Outra coisa que eu posso fazer também é as vacas que entram na estação de monta, que elas não emprenham, também pode ser um critério para descarte. Então, permite que maior período de exigência nutricional das matrizes também conhecida como o maior período de oferta da forragem, né? Então, no caso daí, além do bezerro, da vaca a mesma coisa, né? Ela vai precisar comer mais na época que ela está ali produzindo leite e ela vai precisar também, ela começa a produzir o leite, depois logo em seguida vem a estação de monta, que aí, normalmente, né, 2 meses mais ou menos, começa a estação de monta de novo. Ela tem que se recuperar, porque na hora que pare normalmente perde peso, ela vai ter que se recuperar para poder entrar na estação de monta de novo. E essa época, quando você faz a estação de monta, coincide com o período das águas. E aí você vai ter aqui ó, a estação de desmama e a estação de nascimento. Isso daqui facilita inclusive até a questão da gestão da fazenda, que aí você vai ter um intervalo, né, entre uma estação de desmama e uma estação de nascimento, é onde você pode controlar para dar férias lá para os funcionários. Às vezes você pode ter outras atividades na fazenda, às vezes arrumar seca, roça pasto, você vai ter outras atividades que você pode trabalhar melhor a gestão delas quando você tem essas épocas aí de monta, de parição e desmama. Você pode formar lotes, que são as vantagens que eu continuo falando, né? Formar lotes mais uniformes, né? Desmama, recria, animal para reprodução, abate. Você vai ter todos os animais ali mais ou menos na mesma idade. Você facilita o manejo, né? Você pode, o exemplo que a gente estava falando, essa questão de concentrar tarefas, concentrar a parte de férias, né? Otimiza o descarte de fêmeas, visando o melhoramento da fertilidade do rebanho. Então, por exemplo, quando a gente encerra a estação de monta, por exemplo, no mês de março, você espera 30 dias, né? Finalizou a estação de monta, você espera 30 dias. Você pode simplesmente passar a ultrassom em todos os animais. Então, quando for lá início de maio, você sabe todas as vacas que estão prenhas, você sabe as vacas que estão vazias. Então, essas que estão vazias você já pode pegar e vender. No mês de maio elas vão estar gordas ainda, né? Então, você ainda consegue otimizar o descarte de fêmeas com isso. Então, objetivos que eu preciso ter na estação de monta para implantar isso aqui na fazenda. Eu preciso definir qual que é a estratégia a ser usada, quais são minhas metas. Eu preciso monitorar constantemente o score corporal. O score corporal é acompanhar se as vacas estão perdendo muito peso, se estão ganhando peso. Isso aqui é importante porque uma vaca que está perdendo peso, ela dificilmente ela consegue ficar prenha, é mais difícil fazer isso, tá? Então, assim que a vaca entrou na estação de parição, que ela pariu, você já tem que preocupar com a questão nutricional dela, porque ela tem que ganhar peso para poder entrar na estação de monta de novo. Fixar como objetivo, pelo menos daqui, ó, em torno de 80% das vacas ficarem prenhas. Então, a cada 100 vacas que você colocar na estação de monta, pelo menos 80 teria que já sair prenha, tá? Pelo menos isso. Pode ser mais também, mas pelo menos isso. Outra coisa seria desmamar bezerros aqui acima de 180 quilos, né? No caso dos machos, poderia ser 180, 190, 200. Depende do objetivo, né? Quem usa, por exemplo, é, se você fornecer aqui algum tipo de suplemento para esses bezerros aqui antes da desmama, ele pode chegar a 220, 230, mas tem que avaliar também a questão econômica. Outra coisa também, eliminar a vaca vazia, né? Se ela ficou durante 3 meses ali, ó, então ela teve várias oportunidades de ficar presa. Se ela não ficou, então você descarta elas. E daí eu consigo concentrar os partos e monta num período curto também, né? 90 dias, 120 dias. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é que eu dei o exemplo aqui da estação de monta com 90 dias.
Mas quando a gente vai implantar estação de monta numa fazenda que nunca teve estação de monta, você tem praticamente gado parindo no ano inteiro, eu não gosto de começar isso com 90 dias não, tá? Então, de repente, é melhor você começar a estação de monta talvez com 6 meses, depois você reduz para um outro ano. Às vezes você reduz para 5, no outro ano você reduz para 4. Às vezes demora 3, 4 anos você chegar na estação de monta de 3 meses, tá? Isso aqui já é para uma fazenda que já trabalha nisso daqui há mais tempo. Então, assim, ó, toda estratégia que a gente vai adotar na fazenda, a gente tem que tomar cuidado em como implantar a técnica, tá? Como implantar a estação de monta, como implantar uma estação de monta, como que eu vou plantar, por exemplo, a inseminação artificial. No caso da inseminação artificial, e aí? Eu vou treinar o pessoal da fazenda para poder inseminar, ou vou terceirizar, vou contratar alguém para poder inseminar. Se eu for dar treinamento para o pessoal da fazenda, eu já tenho que fazer o planejamento antes, né? Porque quando começar a estação de monta, o pessoal, além de ter feito o curso, já tem que estar com um pouquinho de prática já, né? Para não ter problema. Então, tudo isso daí demanda a gente fazer um bom trabalho de planejamento, que é a parte da gestão, tá? A gestão ela é tão importante quanto a parte técnica. E uma das dificuldades que a gente tem é a questão de, às vezes, você explicar, por exemplo, um produtor, por exemplo, é assim, como que eu colocando os bois junto com as vacas ou inseminando só durante 3 meses, por que que isso vai me dar um índice de prenhez maior do que se eu deixar durante o ano todo? Então, se você for analisar do ponto de vista prático, se você for olhar assim, mas peraí, se eu deixar o boi junto com a vaca o ano inteiro, é mais fácil ele emprenhar do que se eu deixar só 3 meses. E se você for analisar dessa forma, seria. Mas na prática é o contrário que acontece. Quando você deixa só durante a estação de monta, só durante os 3 meses, o índice de prenhez melhora. E o motivo principal para isso está ligado à questão nutricional. Você pega uma vaca que ela pare um bezerro no meio da seca, o que vai acontecer? Se ela já estiver meio magra, ela vai emagrecer mais ainda, vai produzir pouco leite e o bezerro dela vai ficar leve, vai ficar um bezerro leve. Se a seca for muito severa, você tem o risco dela morrer. Mas se ela não morrer, o que acontece? Ela vai demorar muito para recuperar até que chegue a próximas águas, que começa a chover, que você vai ter pasto. Às vezes ela vai demorar 6, 7 meses para poder emprenhar de novo, tá? Então, essa questão de como você convence alguém a implantar a estação de monta está ligado principalmente à questão nutricional. Ela vai emprenhar numa época, ela vai estar gorda, né? Que nesse exemplo foi janeiro, fevereiro e março, pode ser dezembro, janeiro, fevereiro, depende da fazenda, depende do lugar, né? Tem que avaliar isso. Mas basicamente está ligado à nutrição. Quanto mais, quando você puder coincidir a fase que ela precisa de mais nutriente com a fase que mais você tem isso disponível, vai ser o segredo do sucesso. Que é por isso que a estação de monta, ela roda a parte da estação de monta sempre nas águas, tá? Regiões que chovem mais cedo, pode ser dezembro, janeiro, fevereiro. Regiões que chovem mais tarde, pode ser janeiro, fevereiro e março, tá? Aí, de acordo com a fazenda, com a localidade, tem que fazer alteração disso.